Boa tarde, meus amores, tudo bem? E aí? Animados para as nossas atividades de hoje? Olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber, quem de vocês aí tem algum animal de estimação em casa? Será que a maioria dos nossos amigos tem um animal de estimação em casa? Pode ser. Geralmente, quais são os animais de estimação que a gente tem? Quer dizer, que as pessoas costumam ter, né, em casa. São gatinhos, cachorros, periquitos, mas o quê? Passarinhos. Gatos, a tia já falou, né? Tem mais algum? Eu queria perguntar a vocês se vocês têm ideia o porquê que esses animais eles são classificados de formas diferentes. Vamos pensar juntos? Olha só, imaginem Que na casa de vocês guardam os brinquedos, as roupas, as comidas, tudo junto, tudo no mesmo lugar. Ia ficar o quê? Uma tremenda confusão. Não ia ser mesmo? No lugar de roupa ia estar comida, no lugar de comida ia estar sapato, no lugar de sapato ia estar brinquedo. Ia ser o quê? Uma confusão. E assim é o reino dos animais também. Eles são classificados. Temos animais de diversas classificações. Nós já conhecemos um pouquinho sobre as estratégias de defesas de cada um deles. Conhecemos um pouquinho também do que eles se alimentam. E hoje nós vamos conhecer, ou quem já conheceu, relembrar um pouquinho sobre as classificações dos animais. Nós vamos começar essa classificação conhecendo, né, a classificação através de duas. Nós vamos conhecer os animais que são vertebrados e os animais que são invertebrados. Alguém sabe me dizer por que o animal é classificado vertebrado? Vai lá que eu vou esperar aqui pra ver se alguém me responde. Tô sentindo que alguém aí vai saber responder, hein? Vamos lá. Isso mesmo. Os animais que são classificados vertebrados são aqueles que possuem vértebras. E os animais invertebrados são aqueles que não têm vértebra. Alguém pode dar um exemplo aí de um animal que seja vertebrado? Vertebrado. Qual animal que a gente pode classificá-lo como vertebrado? Nós podemos classificar como vertebrado, o boi, a vaca, o gato. São todos aqueles animais que possuem crânio, igual a gente faz assim aí em você. Não tem essa parte durinha aqui, que protege o cérebro? Essa parte durinha aqui, que nós temos do osso, é o crânio, é a nossa caixa craniana. É ela que protege o nosso cérebro aqui dentro, Pode ver que ela é durinha. Nós temos também o quê? A coluna vertebral, que é aquela que deixa a gente ficar em pé. Já pensou, se a gente não tivesse coluna vertebral, a gente ia ficar com, tudo molinho, né? Então, o ser humano também é vertebrado. Agora eu quero que você abra aí o seu livro de ciências na página 22. Nós vamos começar o capítulo 2 de ciências na página 22 e nós vamos falar sobre quem é quem entre os animais. Nós vamos conhecer as suas classificações e vamos saber quem é quem nos animais. Quero que você abra aí o seu livro, abra aí enquanto tia Paula te espera. Não esqueça de pegar o lápis, a borracha, né? Que se fizer alguma coisa errada, a gente precisa apagar. Vamos lá. Quem é quem entre os animais? Vamos lá? Vamos ler juntos essa página aqui, Agora que você já conhece algumas características comuns a todos os animais, é importante saber mais sobre o modo de vida de alguns deles.
e as diferenças, porque tem uns que são bem parecidos e tem uns que são diferentes. Assim, você poderá descobrir algumas formas de agrupá-los. Vamos lá. Será que daria certo se a gente colocasse uma capivara junto com um gato? E se a gente colocasse um rato junto com uma onça? Será que isso daria certo? Acho que não, né? Vamos lá. Na página 23 agora. Ó. Leia o poema Brasileirinhos de Lalau e Laura Beatriz e conheça alguns animais da fauna brasileira. Olha só, vamos lá ler junto com a tia o poema Brasileirinhos. Ó. Macaco-aranha, bugio guariba, sagui de bigode e outros macaquinhos. Ararajuba, sabiá-cica, gavião de penacho e outros passarinhos. Cachorro vinagre, gato palheiro, cervo de mangue e outros bichinhos. Moram nas matas, nas beiras de rio, no alto das árvores, em todo o Brasil. No poema, são citados animais de diferentes regiões do Brasil. Você conhece algum deles? Quais? Quais desses animais aí que vocês conhecem? Olha, eu conheço o macaco, mas não é o macaco-aranha. Conheço o sabiá, mas não sei se é o sabiá-cica, né? Número 2. De acordo com o poema, esses animais vivem em ambientes naturais ou com o ser humano? Olha, onde que eles vivem? Está dizendo que eles moram nas matas, nas beiras de rio, no alto das árvores, em todo o Brasil. Será que eles moram onde o ser humano mora ou eles moram em outro lugar diferente? Eles moram em ambientes o quê? Naturais. Número 3. Leia o poema novamente e separe os animais mencionados em grupos. Para isso, defina um critério, que pode ser presença de penas ou de pelos, o modo de locomoção, o lugar onde vivem, entre outros. Agora, você vai dar uma paradinha aí na sua atividade, você vai reler o poema e vai colocar aí, ó. Você vai formar os grupos. Pode botar aqui do lado da folha. Pode escrever aqui do lado da folha, tá bom? Os animais que você vai agrupar. Eles têm que ser do mesmo grupo. Você pode botar todos os animais que têm penas juntos, todos os animais que têm pelos. Se eles andam arrastando ou voando, você bota junto, entendeu? Aí, depois que você fizer isso, você vai para a página 24. Aí na 24 nós vamos conhecer algumas formas de classificar os animais. Lembra que a tia Paula falou que a gente vai conhecer os animais que são vertebrados e os invertebrados? Então, é o que a gente vai começar a ver aí a partir da página 24. Aí na página 24 tem um texto que você vai ler e ele está explicando a diferença de animal que é vertebrado para animal que é invertebrado. Nós podemos observar aí, olha só, o esqueleto de uma anta. Olha só, isso aqui era uma anta, só que aí esse aqui é apenas o esqueleto dela, o fóssil dela. Nós podemos observar que ela tem o que na cabeça? Ó, o crânio, né? Podemos observar também, ó, que ela tem a coluna vertebral e tem mais o quê? E tem os ossos. Então, ela é considerada o quê? Um animal vertebrado. Todos os animais que possuem coluna vertebral, que possuem vértebras, tem sustentação no corpo, é um animal vertebrado. Se tia Paula perguntar assim, ó, o gato ele é um animal vertebrado ou invertebrado? Ele tem vértebras ou não tem? Ele tem, não tem? Então ele é um animal
vertebrado. Os animais que não possuem coluna vertebral, que não possuem crânio, são animais invertebrados. Vocês sempre têm que lembrar disso. Se o animal ele fica em pé, ele mexe a cabeça, tem osso dentro da cabeça, tem o corpinho que permite ele andar em pé, isso quer dizer que ele é vertebrado. Se o animal não tem, igual a minhoca não tem, né? A cobra não tem também, o besouro, os mosquitos, a borboleta, eles são animais invertebrados. Depois que a gente consegue identificar os animais vertebrados e invertebrados, tem mais classificações deles, que nós vamos começar a ver na página 25. Aí na sua página 25 do seu livro, você vai ter exemplos de animais vertebrados. Olha só, o grupo de vertebrados, que são aqueles animais que possuem coluna vertebral, inclui vários animais que conhecemos. Vamos identificá-los? Aí o primeiro animal que a gente tem é aquele que vive lá no mar, que vive no lago, que vive no aquário. Qual animal é esse? Alguém sabe me dizer? São os peixes. Os peixes são animais típicos de ambientes o quê? Aquáticos ou terrestres? Os peixes, eles vivem aonde? No ambiente aquático, muito bem. Em geral, eles possuem brânquias, órgãos que retiram o oxigênio que está dissolvido na água, locomovem-se por nadadeiras e a maioria tem corpo coberto por escamas. Os peixes não são cobertos por pelos, né? Eles são cobertos por escamas. Muito bem. Temos também o grupo de anfíbios. Os anfíbios, o grupo de anfíbios, eles são compostos por rãs, sapos, salamandras, cobras cegas, pererecas. Esses são os grupos dos anfíbios. Olha só, aqui nós temos uma curiosidade, ó, sobre o girino. Vamos ler essa curiosidade juntos? Olha só. Durante o ciclo de vida dos anfíbios, ocorre o processo de metamorfose. Lembra que a gente viu lá no outro capítulo que os animais que fazem metamorfose são os sapos e as borboletas? Quando nascem, esses animais apresentam forma de larva e são chamados de quê? Girinos. Eles têm cauda, o que facilita sua movimentação na água. Alguém já viu girininho? Geralmente em vala, né? Hoje em dia as crianças não veem vala, não. Quando eu era pequenininha, tinha umas valas abertas, assim, perto das ruas. Aí sempre tinha um pouquinho de girininho andando ali. Durante a metamorfose, surgem as pernas e eles passam a respirar por meio dos pulmões e da pele. Só então o animal está adaptado a viver no ambiente terrestre. Se a pessoa vai lá, pega um girino e coloca esse girino na terra, ele não vai sobreviver, porque ele ainda não está pronto para viver na terra. Só depois que ele passa por todo o processo de metamorfose que ele vai para a terra, que aí ele consegue sobreviver, né? Esses são os grupos dos anfíbios. Virando a página, na página 26, nós podemos ver o grupo dos répteis. Olha só, quem faz parte do grupo dos répteis? São as tartarugas, os lagartos, as serpentes e os crocodilos. Alguém aí já viu algum desses animais de perto?
O largato que eu vejo geralmente é aquele calango. Na casa de vocês tem calango? Aqui, quando tá calor, costuma ter calango andando no muro. Tem calango... Só que eles têm medo da gente, né? Diferentemente dos anfíbios, esses animais, eles são totalmente adaptados para o ambiente terrestre. Os anfíbios no ambiente aquático e os répteis nos ambientes terrestres. Aí na página 26, a gente pode ter, a gente tem um exemplo ó, do calango, tá vendo? Ó? Do largato, né, na verdade, ó. Que largato grande é esse, né? De 10 centímetros. Nossa, é muito grande. Ó, tá dizendo aí também que, diferentemente dos anfíbios, os répteis colocam seus ovos em ambiente o quê? Terrestre. Os anfíbios colocam no ambiente aquático e os répteis no ambiente terrestre. Vamos continuar? Olha só. Aí no número 1 da página 26 está dizendo assim: animais como as cigarras e os gafanhotos têm o corpo coberto por uma carapaça resistente, um esqueleto externo. Para crescer, eles abandonam a carapaça antiga e, enquanto outra se forma, o corpo aumenta de tamanho. Letra A. Com base nessas informações, complete a frase a seguir. Lembra, ó, a cigarra e o gafanhoto são animais, pontinho, 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 que têm o corpo coberto por uma, pontinho, 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 resistentes. Letra B. Enquanto seu corpo está aumentando de tamanho, a cigarra corre mais risco de ser atacada por outro animal. Por que isso acontece? Porque o corpo dela fica o quê? O que o corpo da cigarra fica quando ainda não está coberto por um esqueleto externo? O corpo dela fica igual ao nosso. Se o nosso corpo não tivesse esqueleto, nosso corpo ia ficar o quê? Igual ao da cigarra, né? O número 2. No número 2, tá dizendo assim, ó. Fósseis. Lembra que a gente falou sobre isso lá na aula de arte? Sobre os fósseis? São restos ou vestígios de seres vivos que viveram lá onde? Lá no passado. E que foram preservados em materiais como rochas ou resinas de plantas. Letra A. Analise as fotos que representam fósseis e tente identificar os seres vivos que foram preservados. Nesse número 2, você vai ter que olhar as figuras, ó. Essa a figura A, a figura B e a figura C. Você vai ter que ver qual é o animal e vai escrever o nome do animal dentro desse quadradinho aí, tá bom? Que é o correspondente a esse fóssil. Letra B. Qual desses fósseis não é de animal vertebrado? Lembra que animal vertebrado é aquele que possui crânio e coluna vertebral. Um desses 3 animais aí não é vertebrado. Aí a tia quer que você escreva o nome dele aí na letra B, tá bom? Aí, na letra C, a gente já conheceu os anfíbios, que são quem? Os sapos, a perereca, mas quem? A cobra. Tem mais anfíbios aí, vamos lá. Salamandras, né? Esses são os anfíbios. Conhecemos também os répteis, que são quem? A família de quem? Tartaruga, largato, serpente, crocodilos.
Esses são os répteis. Os anfíbios vivem em ambiente aquático e os répteis vivem em ambientes terrestres. Agora nós vamos conhecer também o grupo das aves. Esse é o mais fácil da gente identificar, né? Quais são os grupos das aves? Quem faz parte aí do grupo das aves? Geralmente, os animais do grupo das aves, eles têm o corpo coberto pelo quê? Pelas penas, eles têm asas. As asas deles são para facilitar o quê? O voo, né? Nós podemos ter como exemplo, ó, a galinha. Tem galinha que voa baixinho, mas tem galinha que voa alto. A gente pode classificar também o que? O pavão. Alguém aqui já viu o pavão? O pavão é aquela ave bonita, né? Que ele abre assim, ó, atrás dele as penas. Aí, tia Paula ficou igual um pavão agora. Abre as penas assim, fica colorido, aquele, um animal muito bonito, o pavão. Temos também a coruja. Geralmente a coruja aparece de noite, né? Não é de noite que a coruja aparece? Eu acho muito bonito o coruja. Temos também o pica-pau, o pinguim e o tucano. Esses são exemplos de animais que são da família das aves. Elas geralmente são cobertas de quê? De penas. Elas têm asas para facilitar o voo. Olha, aqui a gente tem até uns exemplos, ó, umas fotografias do pinguim, ó, da galinha. Temos fotografia, tá vendo? Vamos lá. Esses foram, então nós conhecemos os anfíbios, conhecemos os répteis, conhecemos as aves. Agora nós vamos conhecer os mamíferos. Será quais são que fazem parte do mamífero, hein? Se o ser humano fosse classificado nessa classificação aí, você colocaria o mamífero aonde? No anfíbio, no réptil, na ave ou no mamífero? Vamos ver? Ó, o grupo do mamífero recebe esse nome porque as fêmeas amamentam os seus filhotes, porque elas produzem o quê? O leite. Então, o ser humano pode ser considerado também como mamífero. Quando a gente nasce, a gente toma o quê? Leite. A gente não mama quando a gente nasce? Então, e outros exemplos de animais que são mamíferos são os macacos, os porcos, os gatos, os cachorros, os cangurus. Todos esses podem ser classificados como os mamíferos. Olha só, uma curiosidade aí. Os morcegos são os únicos mamíferos que voam. Os morcegos